E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Hoje é mais um vídeo daqueles, né, com um ótimo embasamento para você mandar bem na sua redação. Pessoal, o tema de hoje é um dos mais polêmicos no Brasil. Afinal de contas, do período que eu vou falar aqui, foram quase 300 anos e a gente tem algumas figuras simbólicas disso, mas teve uma que tomou grandes proporções durante o período da escravidão. Quer saber quem é? Bom, sabe que eu vou ficar aqui te esperando, né? Então vai lá, pega seu papel e caneta, pega seu café e vamos para a aula. Vamos lá? É claro! Olha só, eu vou falar ali, só para você ter ideia, de um período que é o final do século XVI, comecinho do século XVII. Mais ou menos 1590, 1600, 1610. Foi por este período, tá? Vamos entender primeiro o que é um quilombo, pessoal. O significado de quilombo é como se fosse uma região da mata, um espaço da mata, que esses escravos fugidos dos seus senhores, eles vão se esconder, eles vão procurar abrigo para não voltarem aí, né, para o campo de trabalho ali. Tiveram vários quilombos no Brasil, vários. E aqui uma pausa, tá? Sempre quando eu trato de algum fato histórico de longas datas, muito tempo, a gente precisa entender que muito desse conteúdo, ele não foi escrito naquele tempo. Não, há pouco documento. De repente ele foi escrito 100 anos depois, 200 anos depois. É mesmo, é? Muito do que se foi se esclarecendo posteriormente, depois, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, enfim, foi às vezes com a ajuda da arqueologia, com alguns achados, com alguns objetos, entende? Então aí você vai remontando a história de novo. Até mesmo, além de remontar, você vai esclarecendo alguns fatos. Bom, então desse período aqui, sabe-se que haviam vários quilombos, tá? Mas, digamos assim, a região mais importante era a tal desse quilombo dos Palmares, que na verdade eram várias unidades de quilombos. Ele era o maior do Brasil, tá? Esse quilombo dos Palmares tinham praticamente 12 unidades. Olha só os números, como a gente começa a pensar e fala, nossa, cara, parece uma cidade. É por aí mesmo. Eram basicamente 12 unidades. 200 quilômetros quadrados de habitação ali, de esconderijos. No Brasil, o que os livros nos contam hoje em dia, a gente também tem que considerar que como é que vai contar nesse período depois, você foi tentando remontar isso na história, né? Tinham basicamente mais ou menos 20 mil fugitivos ao longo do Brasil. Mais ou menos. Ao longo desses espaços aí, mas só no quilombo do Palmares eram 12 unidades com 200 quilômetros quadrados, certinho? Bom, aí vamos entender. Quilombo do Palmares, pessoal, detalhe aqui, ele fica na região da Serra da Barriga. Serra da Barriga, quando estávamos lá nas capitanias hereditárias do Brasil, Serra da Barriga ficava na capitania de Pernambuco, tá? Aí depois, né, com a territorialização, enfim, demarcação de terras, enfim, hoje esse espaço geográfico fica em Alagoas, tá? Na região de Alagoas. Bom, continuando bem pertinho da capital, 200 quilômetros ali, 2 a 3 horas de carro, 200 km. Bom, voltando ao raciocínio. A gente tinha vários quilombos lá, vamos entender, 12 unidades. Tinham vários líderes, né? Mas um dos mais famosos ali, um dos líderes mais fortes é o tal do Gangazumba. Gangazumba tem até alguns livros que contam que ele era filho de uma rainha do Congo. E ele foi, quando ele veio para cá, ele já veio com alguns familiares e alguns súditos dessa rainha, e foram eles que ajudaram esse Gangazumba a se tornarem líder aqui. Isso é que os livros nos contam. Ah, nunca nem vi. Bom, e quem participava toda vez, né, vamos entender que esses quilombos aí, várias vezes eles eram descobertos pelos senhores. Os senhores feudais faziam lá, se juntavam, armavam o seu exército e iam tentar aprisionar e destruir esses quilombos. Quem que fazia a defesa desses quilombos, que era lá o guerreiro, era o tal do Gangazumba. Tiveram vários períodos que se combateram o zumbi, né? Perdão, o quilombo dos Palmares, mas não conseguiram derrotar.
o Ganga Zumba, digamos assim, tá? Ele tinha sangue de guerreiro no corpo, era isso que alguns livros contam. Ele sabia muito bem liderar, ele sabia muito bem persuadir, ele sabia muito bem liderar os soldados. Ele era bom no que ele fazia, digamos, entende? Bom, até que o governador da capitania de Pernambuco convidou o Ganga Zumba, falou: "Ei, chega aí, vamos conversar um pouquinho?" Aham, sei. Tá um impasse muito grande, eu sei que você é muito forte aí, mas eu também tenho aqui os meus interesses, eu preciso de escravo, vamos negociar. Afinal de contas, os senhores feudais, eles perdiam muitos escravos para esses quilombos, tá, pessoal? Só o do Palmares, eu falei que era basicamente 20 mil habitantes no Brasil, né? Mas só o quilombo do Palmares eram 8 mil habitantes, entende? 8 mil habitantes, mais do que um terço, né? Bom, voltando ao raciocínio. E aí, em 1650, chamou para conversar com o Ganga Zumba e falou: vamos fazer um acordo? O acordo é o seguinte: os negros, os escravos que nasceram nos quilombos, eles vão ser considerados por nós, aqui senhores, por nós, sociedade, por nós, elite, que comandamos essa sociedade, como livres. Tudo bem aí? Agora, quem saiu do trabalho escravo e foi se refugiar lá, não importa se ele é pai da criança que nasceu livre, ele vai ter que voltar para o seu senhor, ele vai ter que voltar para os seus donos. Sim, eu estou usando o termo dono porque é isso que é o conceito de escravidão, né? Você tem um dono de um humano, ok? Um senhor de um humano, ok? Aquele humano, ele é visto como mercadoria. Era isso que ocorreu durante o período de escravidão no Brasil. Os negros eram mercadoria. E pausa aqui, tá? Pausa aqui. O Brasil, ele foi o último país a abolir a escravatura e também foi um dos países a receber o maior volume de escravos. Só para vocês terem ideia, foram mais ou menos 4 milhões. 4 milhões, olha só. Isso porque a gente pensa novamente, né? Nossa, como é que contava naquela época? Será que esse número, digamos assim, é real, é fidedigno? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você ainda tem que considerar que esse número pode ser menor, pode ser algo muito maior do que isso, tá? Só o Brasil recebeu mais ou menos um terço do tráfico negreiro naquela época, porque a gente tem que entender que também ia para Europa, ia para outras Américas, tá? Ia para outros países da América do Sul, mas só o Brasil, mais de um terço dessa população que era traficada. Tudo bem até aqui? Voltando ao nosso raciocínio. Bom, o Ganga Zumba chegou lá e falou: ok, governador, eu concordo com você. Eu vou chegar lá nos Palmares e vou falar isso daí. Já avisei que vai dar merda isso. Por que que deu ruim, Kelly? Porque o súdito deles lá, né, os escravos que estavam fugitivos ali, não concordou. Falou: Ganga, você tá louco? A gente tá justamente fugindo e agora, depois de um tempo, depois de tanta luta, depois da gente se restabelecer aqui, você acha que a gente vai aceitar? O que aconteceu? Aí surge o nosso Zumbi dos Palmares. Surge ele também falando que não concordava, ele já era, sabe aquele líder informal? Tem de repente aí na sua família, nos seus amigos, no trabalho, na escola, sempre tem, né? Na igreja, tem aquele cara que ele não é o líder oficial, sabe? Ele não é o líderzão. Mas dentre ali a nossa turma, ele é o mais persuasivo, ele é mais brincalhão, ele é mais carismático, as pessoas gostam da ideia dele e acaba sendo um líder também, mais informal. E aí Zumbi era esse cara. Zumbi falou então o seguinte: já que vocês não concordam com ele, a gente pode se conspirar. Aí o que aconteceu? Os livros datam que, os livros explicam que eles envenenaram o Ganga. Envenenaram o Ganga. Pessoal, eles não queriam voltar pro trabalho escravo. A gente tem que entender isso. Afinal de contas, no trabalho escravo, imagine as condições de alimentação, de trabalho, de higiene, de trato, né? A forma de tratar esses indivíduos, esses humanos. Eles não queriam voltar de jeito nenhum, preferiam morrer a voltar. Você entende aqui? Bom, voltando. Então, os livros contam que eles envenenaram o Ganga e aí Zumbi assumiu a posição de líder, certo? Bom, Zumbi foi um período, ele guerreou várias vezes para defender, venceu todas, até que teve um grande embate, que foi quando esse bandeirante, tome nota aí, Domingos Jorge Velho do Bandeirante Paulista foi contratado por vários senhores, já estavam ali de saco cheio de falar: meu, a gente precisa derrubar esse Palmares. Não faz sentido esse quilombo aí, olha quanto escravo a gente está perdendo. Estão há décadas lá já instalados. Então eles falaram: bom, vamos contratar um bandeirante aí que é muito bom,
de desbravar território. Chamou quem? Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho foi contratado, eles pagaram muito bem para ele. Ele chegou lá com mais de 6.000 soldados e realmente, pessoal, ele destituiu Palmares. Exatamente. Vários negros mortos, vários negros aprisionados. Zumbi fugiu. Zumbi fugiu porque assim, quando você tem qualquer revolta, você precisa principalmente pegar o líder, né? A ideia é pegar o líder. Normalmente a história sempre foi assim, você pegava esse líder, colocava em praça pública, decepava a cabeça e colocava para todo mundo como exemplo. Ó, é isso daqui que vai acontecer, você tá entendendo? Bom, o zumbi foi se esconder porque estavam querendo cabeça de zumbi, certo? Mas até que sempre conta isso, né? Isso até mesmo um vídeo que eu gravei aqui falando do Tiradentes, foi isso também que aconteceu. Deduraram o zumbi. Deduraram o zumbi, os próprios ali escravos que estavam com ele ali fugindo, deduraram ele, falaram, meu, pelo amor de Deus, quer levar ele, leva aqui, mas para de correr atrás da gente. Deduraram o zumbi. Aí realmente deceparam ele, levaram ele preso, cortaram a cabeça dele, colocaram lá em praça pública. Inclusive tem uma praça hoje que é o Paço, a Praça do Paço em Pernambuco, que está a cabeça do zumbi. E foi quando que Zumbi foi ali decapitado, morto, 20 de novembro de 1695. Por isso que o Dia da Consciência Negra é datado dia 20/11, em referência a toda a história, toda a luta, todo o trabalho, toda a ideia de resistência de Zumbi do Palmares. Ah, agora eu entendi! Pessoal, uma observação aqui, tá? Eu falei isso no começo do vídeo e sempre quando eu converso com algum aluno, ele fala assim, ó, professora, você falou que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, mas não foi não, não foi não. Tem alguns livros que contam que foi a Mauritânia. Pessoal, vamos falar aqui de proporção, entende? De proporção. Quantos escravos haviam em Mauritânia e quantos escravos haviam no Brasil? É verdade. Quanto que se foi produzido de trabalho escravo no Brasil e quanto que se foi produzido em Mauritânia. Olha o tamanho de Mauritânia, olha a economia de Mauritânia. Então, olha na ideia de proporção, tá? Das grandes potências, o Brasil foi o último, isso é fato. E isso fica também como exemplo, né? As grandes nações, os grandes países, eles têm muito a fazer também pelo exemplo, de mostrar ali o que ele concorda, o que ele não concorda, qual que é a cultura, qual que não é a ideologia dele, você entende aqui? Então é nesse ponto que eu quero falar, tá? De grandes potências, de grande volume, de grande proporção, foi o Brasil o último a assinar a abolição da escravatura. Bom, voltando ao raciocínio aqui. Já te falei a historinha de Zumbi do Palmares, a sua importância aí para o movimento de resistência negra no Brasil. Agora, como que a gente pode utilizar isso na redação? Pessoal, minoria social, ideia de representatividade, ideia de opressão, ideia de uma classe social que ela fica marginalizada da sociedade, separada. Marginalizado, não digo de marginal, de crime não, tá? Eu digo de ficar às margens, de ficar à beira. Ó, você não faz parte aqui da elite da sociedade. Você produz, sim, você produz, porque o quanto que foi produzido com mão de obra escrava, como eu já citei aqui no vídeo, né? Imagine só, você produz, mas a sua importância política pra mim não importa não, tá? Quem manda aqui, quem administra sou eu. Empolgante! Você trabalha. Você é o braço, eu sou a cabeça. É mais ou menos isso que a gente, quando olha aqui para a história do Brasil, a gente tem que captar de ideia. A gente tem que refletir, analisar e colocar isso contextualizado em vários outros fatores, porque 300 anos de história de escravatura, você vai ter consequências estruturais na sociedade, principalmente minoria social, educação. Vamos entender que esses escravos aí não sabiam ler e escrever, vamos entender que esses escravos, eles não eram proprietários de terra, eles moravam na terra dos seus senhores. Vamos entender que esses escravos, eles eram objetos, né? Eles eram mercadorias, eles podiam ser comprados, vendidos, comercializados. Afinal de contas, foi chamado tráfico negreiro, um tráfico humano, né? Vamos entender também que nesse período aqui, a gente teve bastante trato desumano com eles, né? A ideia de segurança, de ao máximo zelar pela vida, a captura desses escravos. Então, muito você pode pegar aqueles 6 temas que eu sempre comento e no mínimo você consegue tratar de uns 3 aí. Segurança, educação e minoria social. Fez sentido para você? Bom, agora sim,
Quero saber aqui seu comentário, se você já utilizou, se você já tinha alguma informação. Divide comigo também se você tem alguma outra aí que gostaria de deixar aqui com a gente. E claro, né, agora sim, merece aquela curtida, se inscrever no canal, dividir esse conteúdo com aquele seu amigo que eu tenho certeza que ele vai gostar desse material para uma redação. Bom, obrigada por hoje, espero ter colaborado. E vai lá, gabarita essa redação.